Fala pessoal, aqui é o Rotier diretamente do Pantanal para o Dados Limpos e hoje nós vamos brincar um pouco na ferramenta caneta ou na Pen Tool, porque naquelas nossas brincadeiras de pintura digital nós vamos utilizar bastante a Pen Tool. Para mim, uma das ferramentas mais importantes do Photoshop. Com ela você consegue fazer diversas funções como o falso vetor, a definição de shapes, a renderização, edição, tudo mais. Então eu acho muito justo que a gente comece pela função principal da ferramenta caneta, que é a renderização, ou seja, retirar o fundo de uma imagem que se queira usar em algum ponto, certo? Então eu vou criar um novo documento aqui, eu já tenho uma imagem salva, eu vou colá-la aqui. Aí pronto, nós temos aqui esse All-Star que eu achei bem bacana, essa imagem aqui bem construída. Então ela ficou aqui, minha Layer 1 é a minha Layer All-Star. Eu gosto de trabalhar nomeando as layers, não tem problema, nós não vamos utilizar o background, então vou jogar ele fora. Então, nós temos aqui. O que eu pretendo fazer? Eu pretendo remover um dos pés, pelo menos se der tempo, para a gente poder aprender a trabalhar com o básico da Pen Tool. Depois eu posso fazer uma aula mais profunda acerca da Pen Tool, mas por hora nós vamos trabalhar aqui. Então nós vamos apertar a tecla P para a Pen Tool ou selecioná-la aqui do lado da ferramenta de texto, dependendo do seu Photoshop, pois ele pode vir assim. Também é um dos padrões da Adobe, não ligue, tanto faz, as duas versões está ótimo. Cliquei. Agora o que vai acontecer? A gente nunca vai trabalhar a Pen Tool sem zoom. Nós sempre temos que ter muita certeza de onde estamos clicando. Então, segurando a tecla Ctrl, você vai apertar mais. Então, Ctrl mais, a gente vai dar zoom na nossa imagem. Esse é o meu 100%, dá para ver aqui em cima. Então, eu tenho 100% da minha imagem. Para fazer essa mãozinha que arrasta, eu só estou utilizando o mouse, você segura a barra de espaço. Então, está aqui normal, barra de espaço, cliquei e arrastei. Nós precisamos escolher um local por onde começar. Eu pretendo começar por aqui. Então nós vamos dar um zoom e zoom. E aqui nós temos nosso primeiro local de começo. Eu vou começar aqui logo abaixo da costura. Para começar é muito simples. Utilizando o mouse, você vai dar o primeiro clique. Pronto, apareceu esse quadradinho pequenininho e às vezes ele é meio ruim de enxergar. Só que se você tirar o zoom, ele vai se destacando na imagem. Por quê? Porque ele sempre tem o mesmo tamanho. Olha o tamanho que ele está lá. É o mesmo de sempre, só diminui a imagem. Esse quadradinho é um ponto de ancoragem. Anchor point, eu não sei falar não, viu? Ele está aqui para nos guiar. O que eu vou fazer? Eu vou procurar aonde existe um ponto bem otimizado para que eu clique novamente. Eu vou escolher aqui. Por quê? Porque eu preciso, onde fica o anchor point, ou ponto de ancoragem, ele vai ficar bem quinado. O que é isso? Ele vai ficar com uma angulação bastante brusca, vai ficar uma articulação, entendeu? E aqui nós temos uma articulação, notem que vem e quebra de uma vez. Nos outros lugares é meio arredondado, olha, notem. Então nós não vamos utilizar. Então eu vou clicar aqui, ó. Cliquei. Agora eu tenho dois pontos de ancoragem e uma linha que une os dois. Essa linha a gente vai chamar de segmento. O que eu quero? Eu quero que essa linha desça até essa ponta aqui embaixo. Como nós vamos fazer isso? Primeiramente, nós temos que criar um novo ponto de ancoragem. Para criar esse novo ponto, você vai chegar próximo à linha e vai surgir um ícone de positivo ao lado do seu ícone da caneta. Vocês conseguiram perceber lá? Esse maisinho. Isso quer dizer adicionar um novo ponto de ancoragem. Cliquei. Aqui nós temos o nosso novo ponto. Se eu clicar nele novamente para arrastar, ele vai desaparecer. Então nós não queremos isso. Para mover este objeto, nós vamos segurar a tecla Ctrl. Notem que mudou o ícone para uma seta. Ainda segurando o Ctrl, você vai clicar e arrastar. Agora a nossa ferramenta está tomando formas arredondadas. Vou colocar num ponto que eu acho agradável. Eu posso movimentá-la da forma que eu quiser, ó. Tudo bem? Sempre segurando o Ctrl. Soltei. O que eu vou fazer agora? Vou clicar novamente e vou ajustando aos meus pontos de ancoragem de acordo com a minha imagem. É trabalhoso? Não.
é fácil, é necessário apenas paciência. Então o que eu estou fazendo? Cliquei sem o Ctrl, apertei o Ctrl, cliquei e arrastei. Soltei o mouse, soltei o Ctrl. Cliquei com o mouse, Ctrl, arrastei. Soltei o mouse, soltei o Ctrl. Sempre a gente vai soltar o mouse antes de soltar o Ctrl. No começo pode ser que fique lento, mas com o tempo a gente vai pegando a prática. Eu estou fazendo não tão perfeitamente, que é por causa do nosso tempo. Então nós temos aqui, eu voltei um pouco, ó. Vou pegar aqui a borda do All Star. Se eu soubesse, eu acelerava o vídeo, mas como eu sou muito burro com esse programa novo, que é o Camtasia, olha uma coisa interessantíssima. Eu estava clicando, eu cliquei, segurei o Ctrl e cliquei fora. Todos os meus pontos sumiram. Como voltar? Segure o Ctrl novamente e clique sobre o seu path. Voltamos. Porém, ele tira o último ponto como padrão. Se você clicasse em qualquer lugar, ele iria continuar da onde parou. Mas agora, quando eu clicar, vai aparecer um externo. Por quê? Porque nós clicamos fora. Então, para voltar, nós vamos vir aqui no primeiro, vai mudar o ícone para esse quadradinho e clicar em cima dele. Pronto, agora sim ele está continuando da onde deveria. Eu vou tirar um pouquinho do zoom, vou subir e vou colocar meu próximo ponto bem aqui. Tudo bem? Eu poderia continuar utilizando a ferramenta de caneta dessa forma, só que vocês já aprenderam isso. O que eu vou fazer agora? Nós vamos aprender a fazer essa volta aqui como se ela fosse redonda mesmo. Claro que ela tem nuances da costura aqui, mas nós vamos tentar fazer ela ficar arredondada sem precisar criar um novo ponto de ancoragem no meio dela. Como eu faço isso? Eu decido que aqui vai ser o meu próximo ponto, porque é a junção de duas direções, formando uma angulação bastante brusca. Então eu vou clicar, segurar, não soltei, e vou arrastar. Olha o que está acontecendo. Ele ficou arredondado. Soltei. Perfeito. Você aprendeu agora a criar essa parte arredondada com a ferramenta caneta. Mas agora nós temos um problema. Eu quero que saia bruscamente para cima, mas quando eu clicar, ó, ela continua na direção que ela estava antes para depois curvar até onde você clicou. Como escapar disso? Nós já aprendemos aqui o Ctrl serve para você movimentar os pontos de ancoragem e também a sua precisão. Porém, agora nós vamos aprender a utilizar outra tecla, a tecla Alt. Quando você aperta a tecla Alt e chega próximo a um ponto de ancoragem, ele vai mudar para esse sinal para cima, essa setinha que serve para cortar uma das abas. Essas abas aqui são as abas que indicam o quão redondo será o nosso caminho. Quando eu chego próximo a ela e aperto, ele vai cortar o que não está ligado a nada, ou seja, esse lado de cá não está ligado a nada. Cliquei, cortou. Agora, se eu clicar em outro lugar, ele continua retilíneo. Simples assim. Então eu cliquei, pá, tudo igualzinho. Então o que eu vou fazer agora? Vocês já aprenderam isso, muito simples. Eu vou dar um pause e vou completar o meu tênis aqui rapidão. Então aqui eu fiz todo o meu All Star. Voltando agora, vocês podem ver vários pontos de ancoragem ao redor dele. Eu fiz todo o contorno dele. E agora que eu cheguei próximo ao fim, eu tenho aqui meu último ponto de ancoragem. Se eu clicar fora, vocês percebem que é esse daqui. E o meu primeiro. Para fechar, é só você chegar perto do primeiro, que vai aparecer esse círculo ao lado do ícone da caneta. Clique nele e pronto, você fechou o seu caminho. Ele está bem fininho, é bem fininho mesmo. No tamanho do YouTube, eu não sei nem se vai aparecer a linha aqui ao redor. Nós vamos clicar com o botão auxiliar e vai aparecer todas essas funções. Nós vamos aprender a utilizar cada uma delas, tudo bem? Só que num próximo vídeo. Então eu vou clicar aqui, ó, criar seleção. Cliquei. O que é esse número aqui que eu deixo em 0? O 0 é o padrão. Ele vai aceitar da forma que você colocou aqui. Ele vai seguir certinho o que você colocou nos seus caminhos e nos seus pontos de ancoragem. Se você aumentar isso daqui, o que ele vai fazer? Ele vai arredondar
os cantos, tudo quanto é lugar que for canto, ele vai arredondar em 10 pixels, ou em 50 pixels, ou no pixelagem que você colocar aqui. Nós não queremos arredondar cantos, nós queremos tudo da forma que a gente deixou. Então só vou dar um OK, e ele selecionou o meu All-Star aqui, do pé direito. O que nós vamos fazer agora? Aqui em Layers, vocês percebem que só está a layer da foto, porque eu deletei o background. Como nós vamos fazer para remover isso daqui dessa layer? Você pode simplesmente deletar o resto, invertendo a seleção, Select Inverse, e apertando a tecla Delete. Ou você pode criar uma nova layer apenas com o que está selecionado. Então, como nós invertemos a seleção, nós vamos desinverter, selecionar, inverse novamente, e nós vamos apertar o comando Ctrl J, e ele vai criar uma nova layer apenas com All-Star. Se eu apagar de baixo, então está lá o nosso All-Star. Você acabou de quase renderizar um All-Star. O que está faltando? Aqui dentro tem um pouquinho de céu, então vamos lá, vamos terminar. É rápido. Vocês notam que eu não gosto de fechar de uma vez para depois trabalhar. Existe forma, por exemplo, vamos dizer que eu fechei aqui o meu path. Vou fechar aqui, fechei. Agora não tem mais os pontos de ancoragem e eu quero que fique aqui. Eu vou utilizar a ferramenta seta aqui embaixo, tá vendo? Cliquei sobre ela, cliquei no path, vão aparecer novamente. Da mesma forma, seguro o Ctrl, clico, opa, deu errado, meu Deus. Aqui, com o Ctrl, seguro e ergo. Eu tinha selecionado todos de uma vez, e esse foi meu erro, certo? É só uma forma mais chata de fazer, demora mais, tem que trocar de ferramenta. Por isso que geralmente eu deixo o ponto próximo do fim, edito tudo que tem que editar e só depois eu fecho. É o meu jeito, cada um tem o seu. Aqui ficou bem fora, deixa eu puxar para cá. Então clico com o botão direito, criar seleção em 0, e dessa vez eu deleto mesmo. Selecionar, desfazer seleção, ou Ctrl D, e você tem uma renderização. Você renderizou o seu All-Star. Se eu colocar, por exemplo, vou dar um exemplo, você pode colocar esse All-Star agora em uma cor de fundo, sei lá, vamos colocar isso daqui e selecionar esse vermelho aqui, balde de tinta, para você tem a sua render prontíssima para ser utilizada. Muito bacana, muito útil. Você pode inclusive, não sei, movê-la, girá-la, você que manda, certo? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Vocês podem postar as suas dúvidas, que eu vou respondê-las em um outro vídeo e colocar como se fosse o tópico principal. Então já está tarde, já é meia-noite. Então, bons estudos, galera. Postem seus resultados, cortem imagens e postem. Vocês não sabem como é gratificante vocês verem que alguém está acompanhando os seus vídeos. Então, até mais. Boa noite, ou dia ou tarde, qualquer horário.